Uma casa exótica foi o cenário de um dos assassinatos mais misteriosos de Sampa, e há 46 anos, um edifício no centro de São Paulo ardeu em chamas, causando 189 mortes. Há quem diga que o local é assombrado por uma maldição do passado. Salve queridos, aqui é Daniel Nunes, e se você gosta de conteúdo confiável e rápido, convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Há 46 anos, esse prédio no centro de São Paulo ardeu em chamas, causando 189 mortes. Há quem diga que o local é assombrado por uma maldição do passado. Um dos incêndios mais trágicos do Brasil rolou em 1º de fevereiro de 1974, causado por um curto-circuito no sistema de ar-condicionados do edifício Joelma. Em 4 horas de fogo, a temperatura chegou a 700 graus Celsius. E no final, 189 pessoas morreram, queimadas ou ao se jogar do prédio em desespero, e mais de 300 ficaram feridas. Após investigações, 5 pessoas foram responsabilizadas pelo acidente. Infelizmente, nenhuma foi presa. O episódio aconteceu 2 anos após outro incêndio na região. Isso acendeu a especulação de que houvesse uma maldição no terreno do Joelma, já que ele teria sido no passado um pelourinho, palco de execução de escravos e criminosos. Fechado por 4 anos para a reforma, o edifício foi reaberto com o nome de Praça da Bandeira. Desde então, funcionários dizem ouvir vozes, além de presenciar espíritos e fenômenos estranhos, como faróis de carros acendendo sozinhos. Em 2004, uma equipe do então prefeito José Serra trabalhou em uma sala do prédio, mas só depois de o local ser purificado por uma monja budista. Antes de o Joelma ser construído, outra tragédia havia ocorrido no terreno, em 1948. O professor Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, matou a mãe e 2 irmãs e escondeu os corpos num poço no quintal. Ele negou a autoria do crime, embora fosse o principal suspeito. 2 semanas depois, quando a polícia começou a cavar o poço em busca de vestígios, Paulo se matou. Até hoje, não há consenso sobre o motivo que levou o professor a cometer os assassinatos. O crime ainda provocou outra morte. Um dos bombeiros que fez o resgate no poço morreu de infecção cadavérica por manusear os corpos sem proteção de luvas. Há quem acredite que o incêndio do Joelma seja fruto de uma maldição relacionada ao crime do poço. A obra, a vida e até a casa do escritor Gilberto Freire estão ligadas a casos sombrios. Gilberto Freire foi um dos escritores mais importantes do Brasil. Além de Casa Grande e Senzala, publicou dezenas de livros, entre eles Assombrações do Recife Velho, com relatos de fatos sobrenaturais. Não sabia ele que a sua própria casa, a Vivenda Santo Antônio de Apipucos, um casarão colonial comprado nos anos 30, também era assombrada. A primeira aparição rolou no fim dos anos 70, notada pela nora do escritor, Cristina. Ela via um menino em torno de 10 anos de idade andando pela casa. A aparição coincidiu com a construção de uma piscina na área que havia sido a senzala da propriedade na época colonial. O espírito só sumiu quando a família mandou rezar uma missa ao garoto numa igreja da cidade. Após a morte de Gilberto Freire, em 1987, a casa foi transformada em um museu da sua obra, com os móveis e objetos até hoje no mesmo lugar. Há quem diga que o casarão abriga outros fantasmas. Funcionários da Fundação Gilberto Freire já relataram que outros fenômenos aconteceram na casa, como lâmpadas piscando sozinhas. Até o espírito da esposa do escritor, Magdalena Freire, morta em 1997, teria aparecido no quarto do casal. Os restos mortais dela e do marido estão em um memorial que fica dentro da vivenda. O monumento mais antigo de Recife encobre histórias macabras. Não se sabe quem construiu, conquistadores holandeses ou algum senhor de engenho. Mas há registros dessa coluna de 6 metros de altura desde o início do século XIX. Erguida à margem do rio Beberibe, no istmo que ligava o ponto do Recife à então vila de Olinda, a cruz do patrão servia para manobrar navios ao ser alinhada com a igreja Santo Amaro das Salinas. Com tantas histórias de mortes num só lugar, há quem jure que as almas continuam em torno da cruz do patrão para vingar seu sofrimento. Um estudo arqueológico encomendado pela prefeitura não encontrou vestígios de esqueletos por lá. Ainda assim,
há relatos orais, aparições, gemidos, almas penadas e perseguições por espíritos infernais no local. Historiadores como o recifense Pereira da Costa contam que o terreno já foi cemitério de escravos que chegavam mortos da África. A escritora inglesa Mary Graham também relatou em um livro de 1824 ter presenciado corpos mal sepultados por lá, com partes emergindo da terra. O local também teria sido usado para rituais religiosos, assassinatos e execuções. O próprio Gilberto Freire cita, em Assombrações do Recife Velho, que, durante um ritual religioso realizado por negros, o próprio diabo arrastou uma mulher para o mar. Ele era, pelo próprio relato do escritor, preto como o carvão. Brasas vivas caíam-lhe da boca encarnada e ameaçadora. Pela garganta se lhe viam as entranhas onde o fogo ardia. Uma casa exótica foi cenário de um dos assassinatos mais misteriosos de Sampa. No início dos anos 20, Virgílio César dos Reis construiu uma casa com jeitão de castelo medieval. O imóvel fica na esquina da Avenida São João com a Rua Apa, local requintado em São Paulo à época. O castelinho sempre foi estranho na paisagem paulistana, mas chamou a atenção após um crime acontecido em 1937, 3 anos após a morte de Virgílio. Segundo a polícia, os filhos Álvaro, de 45 anos, e Armando, de 43, discutiram sobre o destino da herança de Virgílio. Numa briga, Álvaro atirou por acidente em sua mãe, Maria Cândida, que tentava acalmar os filhos. Em seguida, matou Armando e cometeu suicídio. Enquanto a propriedade passava de mão em mão, os locatários do castelinho ouviam barulhos bizarros, vultos e aparições. Em 1987, quando o último herdeiro direto da família morreu, o imóvel virou propriedade da União e ficou abandonado. Em 1996, a ONG Mães do Brasil ocupou o imóvel, que está tombado desde 2004 à espera de uma reforma. A explicação da polícia tem controvérsias em relação ao que apuraram aos peritos do ML na época. O próprio laudo técnico foi concluído com falhas. Além de Álvaro ser destro e a arma estar em sua mão esquerda, ele teria se matado com 2 tiros no peito. Estudiosos do caso acreditam que a família foi assassinada por outra pessoa. Relatos de fantasma, lamentações e vultos no castelinho intrigaram muita gente. A produção do seriado Ghost Hunters International, do canal Sci-Fi, investigou o lugar à procura de sinais paranormais e registrou um EVP, sigla em inglês para Fenômeno Eletrônico de Voz, áudio captado apenas por gravadores. Quando deram o play, uma mulher gritava Eduardo. Aproveitando que nós estamos falando sobre coisas assombradas, e você, conhece quais são os cemitérios mais assombrados que existem? Não? Então clica aqui em cima no canto direito para descobrir. Ah pessoal, e esse vídeo foi feito com base na revista Os Segredos dos Monumentos, da Mundo Estranho. E se vocês quiserem comprá-la, o link dela na Amazon está aqui na descrição. E comprando pelo nosso link, além de vocês não pagarem nada mais que o valor normal da revista, vocês estarão contribuindo para o canal. Peço também que nos sigam lá no nosso Instagram, @TecMentosOficial, pois por lá poderemos conversar mais facilmente. Peço que se você gostou, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer cada dia mais. Fica aqui o meu forte abraço e até mais.